momentinho, deixa que esse negócio comece. Sim, Pronto, já está gravando. Para que a gravação fique consistente, eu vou iniciar dizendo que está conosco na aula de hoje, do dia 23 de setembro, hoje é 24, dia 24 de setembro, uma quinta-feira, está conosco o professor Alexandre Medeiros. E ele vai falar, basicamente, sobre o lugar da eletrostática no ensino de física na educação básica, e em particular no ensino médio. Professor Alexandre, você está com a palavra. Obrigado, deixa eu botar minha imagem aqui. Olha, gente, eu tenho uma certa experiência de ter lecionado eletrostática há muitos anos e de ter conduzido aulas de história da eletrostática, né? Eu até escrevi um texto sobre história da eletrostática, escrevi vários textos sobre história da eletrostática e vou usar referências a isso nessa aula de hoje, certo? Eu escrevi um texto sobre história do eletroscópio, as origens e histórias do eletroscópio, que vocês podem acessar da Revista Brasileira de Ensino de Física, em 2002, em julho de 2002. Vocês podem acessar isso aí. Tem os outros 2 artigos sobre identificando pressupostos e contexto de validade em experimentos com eletroscópio, assim como outros sobre eletróforos em livros didáticos de física, que vocês podem acessar online no CREF, aquele site que o nosso colega Fernando Lang disponibiliza lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então tem esses 2 artigos também. E escrevi também um outro sobre raios do imaginário popular, que também está relacionado com eletrostática, que está na Revista Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências. Essa revista está online. Também vocês podem acessar, Raio do Imaginário Popular. E escrevi um outro mais divertido, que estava no site do Folhetim da Física do Rio de Janeiro, a física com o circo e o circo sem a física. Então, vou fazer digressões gerais sobre esses artigos e deixo eles assim apontados como referências para, se vocês quiserem estender, estudar mais detalhes desse assunto que a gente vai discorrer. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que a eletrostática é um assunto paradoxal, porque é um assunto que tem uma certa complexidade matemática relevante, que os professores geralmente evitam tratar, com justa razão, e, no entanto, atrai profundamente os mesmos professores quando se trata de querer fazer experimentos. Eu digo que, quando se pede a um professor de física para nomear alguns aparelhos que ele gostaria de ter na sua escola, a primeira coisa que ele vê à mente é um gerador de Van de Graaff. Mesmo que ele não tenha muita ideia de para que serve aquele gerador de Van de Graaff. Então, é sobre essas coisas que eu quero conversar com vocês. A gente nota que certas ideias do ensino da eletrostática, elas, no seu ensino de um modo geral, ele tem sido caracterizado por um crescente afastamento da fenomenologia que envolve esse ramo da física. De fato, se a gente analisa os livros didáticos mais antigos de física, a gente pode encontrar um certo número bem maior de referências a experimentos fundamentais e aos detalhes de funcionamento de certos instrumentos básicos da eletrostática. Dentre eles, por exemplo, esses que eu acabei de mencionar, que são o eletroscópio e o eletróforo. O ensino da eletrostática, no momento, como ele se apresenta, em lugar de se iniciar com o estudo de uma fenomenologia macroscópica observável, e então, a partir dessa fenomenologia macroscópica observável, se tentar construir um conhecimento que chegue à natureza microscópica da matéria, falar de átomos, de elétrons, de prótons, coisas dessa natureza, os textos mais recentes, eles partem já de um certo modo postulativo da natureza atômica da matéria. Já começam dizendo que a matéria é composta de átomos, que os átomos contêm prótons, contêm elétrons, que esses prótons são carregados positivamente,
que os elétrons são negativamente, pronto, já começa dando de presente isso aí, em vez de construir essa ideia. Isso me parece um troço paradoxal, pois os experimentos eletrostáticos estão entre os mais utilizados, como eu disse logo no início, em museus de ciência, principalmente por alguns dos seus muitos efeitos espetaculares, como pegar um Van de Graaff e fazer o cabelo das pessoas ficar oriçado, não? Esse descuido com o ensino da eletrostática do ensino escolar em relação às bases observacionais e também conceituais da mesma, eu acho que ele traz consequências danosas para o ensino e para a aprendizagem dessa particular ciência, fazendo com que os estudantes sejam simplesmente treinados dentro de um credo, de uma teoria, que eles não conseguem perceber de onde é que surgiu. Então, relegados a um segundo plano nas abordagens de ensino mais recentes, esses instrumentos da eletrostática, eles têm sido vistos geralmente como artefatos tão simples que pouco teriam a oferecer numa sala de aula. A trivialização desses instrumentos de eletrostática, do eletroscópio e do eletróforo, carrega, contudo, um grande equívoco. Instrumentos de aparência singelas, como o eletroscópio, por exemplo, eles encerram em suas próprias construções um arsenal de conceitos físicos fundamentais, cuja discussão muito poderia contribuir para uma melhor compreensão da eletricidade. Tome-se, por exemplo, o fenômeno da eletrização. A eletrização por atrito, de onde surge os primeiros trabalhos da eletrostática, e que é discutido comumente de uma forma extremamente superficial nos livros textos e, por decorrência, nas aulas de física, na maioria das aulas de física. Deixa-se de lado, por exemplo, uma análise das condições necessárias para que um tal processo de atrito possa efetivamente ocasionar uma eletrização. Não é qualquer processo de atrito feito em qualquer contexto que vai conseguir um processo de eletrização. Não se discute também, numa etapa mais avançada do curso, quaisquer evidências observacionais que possam mostrar a eletrização por atrito, que ela depende do potencial de contato. Simplesmente isso não é dito, não é tratado. Assim sendo, fica a impressão errônea de que um qualquer atrito faz com que uma determinada substância adquira sempre o mesmo tipo de eletrização. Fica essa impressão. A despeito do que o outro material tenha sido atritado. Qual é o outro material com o qual se atritou? Nessas condições, que são as condições naturalmente vigentes no ensino da eletrostática, o importante estudo da triboeletricidade, que é uma escala de eletrização de vários materiais, é completamente deixado de lado. Isso em detrimento das condições nefastas que daí possam vir para a aprendizagem da eletricidade em geral. Além das questões atendentes à eletrização por atrito, igualmente o fenômeno da indução eletrostática pode ter suas características evidenciadas por uma análise cuidadosa do funcionamento do eletroscópio. Os efeitos inusitados relacionados à indução eletrostática, que podem ser demonstrados com auxílio do eletroscópio, são uma fonte inesgotável de questionamentos a serem debatidos com os estudantes em sala de aula. Vários trabalhos recentes têm evidenciado que atividades experimentais com eletroscópios e com eletróforos podem contribuir decisivamente para que os estudantes explorem de uma forma construtiva os conceitos de indução eletrostática e o próprio significado de aterramento. Apesar de um tanto relegado nesses livros textos mais recentes, muito tem sido escrito sobre as possibilidades experimentais dos eletroscópios, sobre suas potencialidades educacionais, sobre suas limitações, sobre modificações interessantes que podem ser introduzidas na sua confecção. Por outro lado,
o estudo do desenvolvimento histórico do eletroscópio pode revelar toda uma história de construção de conceitos na eletricidade, como também pode possibilitar a apreciação do papel por ele desempenhado na criação da própria física atômica. O desenvolvimento de estratégias de ensino convenientemente relacionadas às demonstrações com o eletroscópio em sala de aula pode, por outro lado, propiciar a discussão de ideias sobre a própria natureza da observação. Aquela coisa de que toda observação também é carregada de um prisma teórico. E isso pode colocar as descobertas nos seus contextos respectivos históricos, auxiliando a se relacionar o conhecimento científico com as suas aplicações práticas. O que nós tentamos aqui, desse breve momento de reunião, é buscar as raízes históricas desses instrumentos, de forma a se tentar explicitar com uma maior clareza o quanto as relações teoria e experimento estiveram intrinsecamente ligadas na construção de conceitos embutidos na concepção desses instrumentos simples da eletrostática. Se a gente segue os contornos de uma pesquisa histórica fundada numa preocupação nitidamente educacional, procurando se construir um quadro geral de informações a respeito da criação e do desenvolvimento desses aparelhos, como o eletroscópio e o eletróforo, baseando-se principalmente em algumas fontes primárias, como o De Magnetic, o primeiro livro importante realmente que tenta separar o que é eletrostática do magnetismo, escrito por Gilbert, no ano 1600. Eu tenho aqui uma reedição do livro do Gilbert, né? O De Magnetic. Esse livro foi escrito em 1600, quer dizer, antes mesmo dos trabalhos notórios de Galileu, muito antes do de Newton, né? E esse livro mostra a primeira separação conceitual entre os fenômenos do magnetismo e os fenômenos eletrostáticos. Porque, se vocês recordam, os primeiros fenômenos eletrostáticos, assim como os fenômenos magnéticos, eles foram observados na Ásia. Pode ter sido observado em vários lugares, mas do que nós sabemos, eles foram observados na Ásia Menor, ali pela Turquia, na região da Magnésia, não, Anatólia, região da Magnésia, e eles eram confundidos. Eram simplesmente, por exemplo, alguém consegue uma pedra magnetita, que hoje em dia chamaria de magnetita, e observa que essa pedrinha atrai à distância pedacinhos de ferro. Essa atração misteriosa, atração magnética. De outro lado, a resina fóssil, como o âmbar, ela, ao ser atritada com a roupa, por exemplo, ela adquiria também essa propriedade estranha de atrair corpos leves à distância, com pedacinhos de palha. Então, esses dois fenômenos, o fenômeno da atração magnética e o fenômeno da atração eletrostática, eles eram confundidos. A separação conceitual, distinção do seu relevo, das suas características, que um não é igual ao outro, só se deu nos anos 1600, com Gilbert. Né? É interessante que aí o magnetismo e a eletrostática surgem indistintos, como se fosse uma coisa só. E eles depois são separados por Gilbert. Mostra que são fenômenos distintos. Que, por exemplo, um corpo carregado eletrostaticamente, por atrito, ele atrai pedacinhos de palha leve, mas ele não atrai pedaços de ferro. Já o ímã, naturalmente, nem precisa ser atritado. E ele atrai materiais ferrosos. E também perceber que, enquanto que os corpos magnéticos eles apresentam polos, o corpo elétrico não apresentava polos. Então, essas distinções que Gilbert vai perceber e escrever sobre elas nesse livro De Magnetic, elas vão estabelecer uma certa separação conceitual entre a eletrostática e o magnetismo. Então, passam a ser dois campos diferentes da física, magnetismo de um lado e fenômenos elétricos do outro lado. Isso é interessante, que com o desenvolvimento posterior dos estudos de magnetismo e eletricidade, que se fazem durante o século XVII e XVIII como campos distintos do conhecimento,
vão ser reaproximados no século XIX, com os trabalhos de Ørsted e, posteriormente, com os trabalhos de Ampère e de Faraday. Então, novamente, a eletricidade e o magnetismo voltam a se unir, dando origem no século XIX ao eletromagnetismo. Eu faço questão de dizer aqui, ressaltar uma coisa que não é somente da eletrostática, mas do desenvolvimento da história da ciência em geral, muito especificamente da história da física. Que os conceitos como eles são apresentados hoje em dia, no caso da física, que nós conhecemos um pouco, eles são apresentados hoje em dia de uma forma onde as suas explicações contêm restos de ideias muito antigas. Por exemplo, nós nos referimos hoje em dia a coisas assim como força eletromotriz. Quando nós sabemos hoje em dia que a dita força eletromotriz, força não é uma grandeza física, força, é uma diferença de potencial. Então, nós guardamos nas nossas explicações atuais da física, no ensino e na aprendizagem da física, resquícios de uma linguagem antiga que faz referência a outros tipos de conceitos. E isso cria uma certa dificuldade. Porque a história da física, de um modo geral, ela é uma história de construção de conceitos. Conceitos são ideias que são compartilhadas por um certo grupo de pessoas. O conceito não é uma ideia qualquer. O conceito é uma ideia que é compartilhada. O conceito de trabalho, o conceito de força, o conceito de potencial tem um certo significado para um certo número de pessoas que estudam e que trabalham naquele campo. Ao longo da história da ciência, muitos conceitos apareceram e depois foram reunidos em um conceito só. De outra parte, porém, muitos conceitos surgiram e que foram desmembrados. Então, eu costumo me referir isso a como dois fenômenos importantíssimos do estudo da história da ciência. O fenômeno da integração conceitual, quando conceitos diferentes, atinentes a uma mesma realidade, são, a posteriori, reunidos num conceito só. Nós vamos dar exemplo disso na eletrostática. No conceito, por exemplo, de potencial. O que hoje em dia nós chamamos de potencial elétrico não surgiu de uma única maneira. Surgiu de várias ideias diferentes. Vou me reportar isso. E com o passar do tempo, houve uma integração em um conceito só. E às vezes nós temos uma certa dificuldade de perceber isso, porque referências a essas diversas nuances do conceito são feitas dentro desse único conceito que nós apresentamos hoje em dia. Às vezes aparece a ideia de tensão elétrica, às vezes a ideia de potencial elétrico, às vezes a ideia de força eletromotriz. Então, essas ideias que surgiram independentemente foram integradas no século XIX em um conceito só, que é o conceito de potência elétrica. Em outros ramos da física, por exemplo, nós vamos encontrar o oposto. Nós vamos encontrar que um certo tipo de fenômeno era estudado e a ele era atribuído um certo conceito único. E as dificuldades de compreensão daqueles fenômenos em estudo levaram, posteriormente, à separação daquele único conceito em 2, em 3, em 4, em uma multiplicidade de conceitos. Vou dar um exemplo agora dessa separação conceitual. Acabei de falar no da reunião conceitual, né? A integração conceitual, onde você pega conceitos como tensão elétrica, como potencial elétrico, um conceito que estuda originalmente puramente na matemática, como som. O conceito de tensão elétrica surge em estudos, por exemplo, de volta, com experimentos de pernas de rã. Então, essa integração de conceitos, ela pode ser diferenciada, por exemplo, da separação de conceitos. Por exemplo, o movimento. Um corpo em movimento, ele possui alguma coisa de diferente de um corpo que está parado. Ele tem, por exemplo, a capacidade de, ao colidir com outro corpo, de fazê-lo mover-se. Então, esse campo de estudo do movimento, aquela coisa que o corpo em movimento possui, hoje em dia, ele é descrito na física, modernamente falando, usando-se dois conceitos muito potentes, que é o conceito de momento linear, o MV. Esse conceito de momento linear descreve a evolução de uma força ao longo do tempo. E nós também lançamos mão de um outro conceito,
para descrever aquilo que o corpo em movimento possui, que é capaz de fazer um outro também se mover se houver uma colisão, com o conceito de energia cinética. Então, esses conceitos de energia cinética e de momento linear, eles guardam uma semelhança muito grande, mas são distintos entre si. O conceito de energia cinética vai nos dar... Eu estou falando modernamente, não estou fazendo ainda uma digressão histórica sobre isso, porque, inclusive, não é o ponto da nossa discussão hoje, que é a eletrostática. Estou me referindo apenas para fazer a distinção entre separação conceitual e integração conceitual. Eu já acabei de falar na integração conceitual de vários conceitos que surgiram independentemente e foram integrados num só como um potencial elétrico, e estou falando do exemplo contrário. No estudo do movimento, no final do século XVII e início do século XVIII, se referiam os físicos a uma ideia vaga, a um conceito um tanto vago, que era a quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, ou quantitas motos, como Descartes falava, ela é um conceito completamente superado. Ela encerrava dentro de si o que hoje nós vemos como os dois conceitos diferentes, que são de momento linear, o MV, um conceito vetorial, e o MV2 sobre 2, que é a energia cinética. Um descrevendo a evolução de uma força ao longo do tempo, uma variação temporal, que é o momento linear, e o outro descrevendo uma evolução espacial da força, um conceito escalar, que é a energia cinética. Mas essas duas ideias, elas não estavam claras na primeira metade do século XVIII. Foi D'Alembert, da segunda metade do século XVIII, que fez essa distinção conceitual e que faz a separação desses conceitos, o que é um grande contributo à física. Porque disso vão surgir, inclusive, princípios de conservação. Né? Então, esses dois movimentos de integração conceitual e de separação conceitual são coisas naturais que acontecem na física. Entretanto, como a história da física muitas vezes não é estudada com o devido cuidado, resquícios anteriores a essa separação ou essa integração conceituais que ocorre ao longo da história são mantidos. Isso provoca uma enorme confusão. Veja-se que ainda hoje, no Brasil, é um costume que eu vejo no Brasil, se falar de quantidade de movimento como se fosse momento linear. É um costume horrível. Se você não encontra esse tipo de costume, por exemplo, em países de língua anglo-saxônica. A referência à quantidade de movimento só é feita em seu característica histórica. Mas o MV é momento linear, é algo totalmente diferente de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é um conceito antigo, um conceito do século XVIII. Certo? Então, estou falando isso porque esses dois movimentos de integração conceitual e de separação conceitual são importantíssimos para que nós tenhamos clareza das ideias sendo construídas e sendo admitidas num certo campo de conhecimento. Então, vou voltar para discutir detalhes dessa evolução histórica da eletrostática, depois de ter feito essa pequena digressão sobre separação e integração conceitual. Aqui no exemplo da eletricidade, da eletrostática, a gente vai perceber integração de conceitos. Conceitos com o mesmo fenômeno que é estudado, visto de várias maneiras diferentes, que depois são integrados num conceito só. A maior parte dos instrumentos de medida da eletricidade, eles foram desenvolvidos após o 1770. Estou falando de instrumento de medida. As máquinas eletrostáticas foram desenvolvidas antes mesmo. Já nos 1670, 100 anos antes, já se distribuíam vários exemplos de máquinas eletrostáticas, não é? Máquinas de causar a eletrização do corpo. Mas os instrumentos de medida, eles aparecem 100 anos depois. No final do século XVIII, dos anos 1700, já existiam vários modelos desses instrumentos de medidas, de eletroscópios. Mas é interessante que, embora esses instrumentos tivessem aparecido, os conceitos que estavam envolvidos neles ainda não eram claros. Isso é muito interessante se perceber. Por a máquina a vapor. A máquina a vapor foi desenvolvida a partir do século XVII, os anos 1600, foi amplamente desenvolvida no século XVIII, tornou-se a força motriz do progresso industrial da Inglaterra. A Inglaterra se mostrou a grande potência mundial, dominadora do mundo,
no século XVIII, devido às fábricas que eram movidas a máquina a vapor. Entretanto, o funcionamento interno da máquina a vapor não era bem compreendido. Os conceitos, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, são coisas que vão surgir somente no século XIX. Então, nesse sentido, a termodinâmica, as máquinas, elas eram conquistas técnicas, sem ciência propositalmente colocada nela. Mas a ciência foi ao contrário, extraída dela. Vejam que o trabalho do Sadi Carnot, no início do século XIX, é um estudo que vai, digamos, inaugurar a termodinâmica, as bases, lançar as bases teóricas da termodinâmica, e ele vai se referir a quê? Ele vai se referir a uma reflexão sobre a potência motriz do fogo. Esse é o nome do trabalho dele, né? Reflexões sobre a potência motriz do fogo, onde ele lança o seu olhar crítico, analítico, sobre o funcionamento das máquinas térmicas, das máquinas a vapor, que já estavam em funcionamento, mas que ninguém sabia exatamente por que delas funcionavam daquela maneira. Era uma coisa prática, intuitiva. Então ele vai chegar na ideia de ciclo de Carnot, por exemplo, estudando uma máquina que já existia. Já o eletromagnetismo, vocês têm o contrário. Se a máquina a vapor foi uma conquista técnica, ou seja, nasce de um conhecimento empírico, de pessoas práticas, e o estudo e a reflexão posterior sobre o seu funcionamento, sobre os princípios do seu funcionamento, leva à criação de uma ciência poderosíssima, que é a energética, ou mais conhecida como termodinâmica, o eletromagnetismo é algo completamente diferente. As máquinas elétricas, que também vão entrar nas indústrias, que vão fazer com que a Alemanha, no segundo período, segunda metade do século XIX, ela alcance a Inglaterra, que era dona do mundo, e até a ultrapasse, foi o eletromagnetismo que permitiu isso. Enquanto que o aparato industrial inglês estava montado sobre máquinas a vapor, o aparato industrial alemão não vai utilizar máquinas a vapor, vai surgir já com máquinas eletromagnéticas, usando dínamos para gerir a sua indústria. Então, essa revolução industrial, essa segunda revolução industrial, que acontece na Alemanha, nos anos 1880, que, aliás, a Alemanha também surge dessa época, né? A Alemanha não existia, a Alemanha é um país novo. Enquanto que a Inglaterra é um país muito antigo, de 2 mil anos de história, a Alemanha surge em 1880, não sei se muitos de vocês sabem disso, né? Existiam vários países pequenos, palatinados, principados, pedaços do antigo Império Austro-Húngaro, que tinham seus príncipes, os seus representantes numa grande congregação que era dominada pela Prússia, mas não existia um país chamado Alemanha, embora existisse uma língua e uma cultura germânica, de um povo, que era o mesmo povo. E no 1880 isso surge dominado o quê? Pela industrialização, pela necessidade do capitalismo, de romper barreiras alfandegárias. E quem vai possibilitar isso é a industrialização movida pelas máquinas eletromagnéticas. Essas máquinas eletromagnéticas, diferentemente das máquinas térmicas, das máquinas a vapor, elas não são obras de práticos. De repente o sujeito chegou lá e inventou a máquina assim. Não, elas nascem do estudo prévio, do conhecimento prévio do eletromagnetismo. Então elas não são conquistas técnicas. As máquinas eletromagnéticas são conquistas tecnológicas, porque tecnologia não é a mesma coisa de técnica. Técnica vem do conhecimento empírico, que não necessariamente pressupõe ter um conhecimento científico. Claro que nas soluções técnicas existe embutido um conhecimento científico, mas aquele que o produz não sabe, não conhece aquilo ali. Já as máquinas eletromagnéticas, elas tinham a consciência, as pessoas que bolaram essas máquinas, tinham a consciência das leis do eletromagnetismo, e baseado nesse conhecimento é que produziram outras máquinas. E isso é tecnologia. Compreende? Então esse movimento é muito importante. Por isso que a gente está se reportando a eletrostática, que a eletrostática é o primeiro capítulo de desenvolvimento da ciência elétrica, né? Até mais ou menos o século XIX, o estudo da eletricidade resumia-se à eletrostática. O estudo das correntes elétricas e também dos efeitos magnéticos relacionados com essas correntes elétricas são coisas do século XIX. Também é importante se notar que a eletrostática, durante todo esse seu desenvolvimento, ela foi tida
como algo misterioso, um campo da ciência a ser estudado, mas como uma curiosidade. A eletricidade, composta desses dois ramos, eletrostática e eletrodinâmica, ou eletromagnetismo, a eletricidade como um fenômeno desconhecido da física, ela só vem a ganhar relevo no século XIX, justamente quando se desenvolve o eletromagnetismo. Por quê? Porque ela passa a ter valor econômico. Porque como você poderia usar máquinas baseadas em pilhas, não tinha muito sentido. Do momento em que o eletromagnetismo se desenvolve, da segunda metade do século XIX em diante, aí a eletricidade passa a ser coisa de adulto. Antes era brincadeira, dar choque de pessoas, fazer cabelo subir. Então era uma diversão. A eletrostática era uma diversão. Ela vai se mostrar uma ciência de valor só a partir da segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do eletromagnetismo. Mas é importante que se estude isso para se perceber os primórdios de onde surgem essas ideias tão importantes que surgem no campo da eletrostática. E hoje em dia a eletrostática tem várias aplicações que não tinham atualmente, tem separadores de partículas, tem várias aplicações à eletrostática. Então eu estava dizendo que, me desculpe que às vezes eu salto de uma coisa para outra, falo de aplicações práticas, faço isso, tenho um pouco de paciência para acompanhar. Mas eu vou voltar ao que estava falando, que era o desenvolvimento histórico desses instrumentos de medida, do eletroscópio e dos eletrômetros. Né? Falei dos eletróforos, que é um separador de cargas, e fala dos eletrômetros, que são eletroscópios dotados de uma escala. Os eletroscópios e os eletrômetros recebiam, respectivamente, essas denominações conforme eles estivessem destinados a uma simples avaliação do estado de eletrização de um corpo ou a uma medida mais efetiva desse mesmo estado, ou seja, uma medida mesmo. Então, ele tinha uma escala. Para efeitos práticos, um eletrômetro nada mais é do que o eletroscópio provido de uma escala, pelo que a denominação eletroscópio é mais largamente utilizada de uma forma abrangente, se ele tem ou não tem uma escala. De início não estava claro, esse é um ponto que eu quero frisar, se aquilo que podia ser avaliado com os eletroscópios, o eletroscópio de folhas, por exemplo, você tem duas folhas de ouro, né, fininhas, ouro porque se eletriza facilmente, porque são muito finas, né, muito pouco pesadas. Um eletroscópio de ouro, uma haste, quando você aproxima um bastão carregado, as hastes abriam, se separavam, por repulsão elétrica. Mas de início não estava claro se aquilo que podia ser avaliado com os eletroscópios era de fato a carga acumulada no mesmo ou algo mais complexo relacionado ao estado de eletrização do instrumento. Vejam que coisa interessante. A simples abertura das folhas do eletroscópio não significava que aquele que utilizava o eletroscópio soubesse o que estava sendo medido. Ainda hoje é comum, em aulas de física, que as pessoas se reportem a grandezas físicas equivocadas. A evolução histórica dos conceitos veio esclarecer essa questão ao se compreender que o eletroscópio efetivamente avaliava o que viria a ser denominado posteriormente de potencial elétrico. Esta, no entanto, não é uma questão simples. E muitos livros-textos, ainda hoje, permanecem afirmando equivocadamente que o afastamento entre as folhas do eletroscópio é uma medida da quantidade de carga acumulada nas mesmas. Ainda hoje vocês encontram esses resquícios de leituras anteriores, quando, na verdade, aquilo está avaliando o quê? O potencial. Os principais motivos propulsores do desenvolvimento dos eletroscópios foram as investigações da eletricidade atmosférica, estudar o aparecimento de raios, e as tentativas de se medir também o rendimento das máquinas eletrostáticas. Então, esses dois motores, dois motivos principais, foram que colaboraram para o desenvolvimento da eletrostática ao longo do século XVIII. Por muito tempo, após a época de Gilbert, o autor desse livro que eu mostrei, desse tanto, Gilbert é um indivíduo que
era médico da rainha da Inglaterra, né? Ele nasceu em 1544 e morreu logo depois, 3 anos depois da edição desse livro. Esse livro saiu em 1600, o De Magnete, e ele morreu em 1603. Então, por muito tempo, desde a época de Gilbert, de William Gilbert, a eletricidade havia sido produzida apenas pelo atrito de pedaços de âmbar, de vidro ou de enxofre, com materiais como as roupas do pesquisador, ou mesmo com as suas próprias mãos. Ainda no século XVII, nos anos 1600, que viram os trabalhos de Galileu, que viram os trabalhos de Newton, ainda nesse século XVII, no entanto, foi criado um modo de eletrizar mais vigorosamente os corpos do que simplesmente atritá-los com a mão. E esse modo de eletrizar os corpos mais vigorosamente é o que vai ser a máquina eletrostática. É uma máquina de atritar, né? Originalmente. Ela foi idealizada originalmente por um alemão chamado Otto von Guericke, aquele mesmo que vocês ouvem falar em relação ao vácuo, né? Aquela que criou aqueles 2 hemisférios, fez o vácuo e colocou cavalos para puxar os hemisférios do interior dos hemisférios ocos, de onde ele tinha retirado o ar. Ele era o prefeito de uma cidade da Alemanha chamada Magdeburgo, né? Até passei por ela, tirei uma fotografia lá de uma estátua que tem representado esses cavalos puxando os 2 hemisférios. Então, esse mesmo indivíduo foi o que fez a primeira máquina eletrostática, o Otto von Guericke. E ela consistia inicialmente em uma simples bola de enxofre, uma bola de enxofre, com um eixo central. E você girava, a máquina ficava girando, colocava a mão e era atritado rapidamente. Em vez de se atritar simplesmente assim, a máquina era girada e o atrito era mais vigoroso. Essa eletrização dessa bola girando em torno de um eixo era obtida originalmente pelo atrito contínuo das mãos contra a esfera. O pesquisador repousava a mão e ela ficava atritando. Esse processo seria posteriormente aperfeiçoado com o uso de pedaços de lã. Essa primitiva máquina de atrito foi sucessivamente aperfeiçoada durante o século XVIII por indivíduos como Hawksby, Muschenbroek, Nollet, Tiberius Cavallo, Beccaria, Canton, Priestley, Franklin, Nerney, Marinus Fomaro e muitos outros. Eu destaco alguns desses aqui. Hawksby, por exemplo, é o primeiro que vai aperfeiçoar essa máquina. Hawksby era um indivíduo que trabalhava montando experimentos técnicos da Royal Society e que era um auxiliar de Newton, de Isaac Newton. Tem 2 Hawks, tem ele e o filho. Os 2 são referidos muitas vezes como sendo autores de máquinas eletrostáticas. Muschenbroek é um alemão, também era construtor de instrumentos. Nollet é o indivíduo padre Abbé Nollet, o Abbé Nollet, um abade francês, que se notabilizou por construir uma grande quantidade de instrumentos eletrostáticos e da demonstração de salão na corte. Ele foi o principal divulgador da ciência eletrostática no século XIX, embora ele não tenha dado contribuições relevantes aos conceitos, mas sim à divulgação. Bem, a importância e efeitos no desenvolvimento da eletrostática foi enorme com essas máquinas. E não deve ela jamais ser subestimada, né? Uma análise, porém, dos detalhes e princípios de funcionamento está fora do escopo do que nós queremos fazer, os detalhes de funcionamento dessas máquinas, né? Mas elas podem ser encontradas em vários livros que vocês podem procurar sobre desenvolvimento de máquinas eletrostáticas, como o livro Hackman, o livro Dibner. Eu posso depois fornecer a vocês referências, se algum de vocês quiser estudar as especificidades técnicas, as diferenças de construção dessas máquinas. Eu mesmo já construí várias dessas máquinas, máquina de Dibner, máquinas eletrostáticas de vários tipos, né? Na época que eu ensinava História da Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ensinava também instrumentação para o ensino, eu costumava mesclar essas 2 disciplinas e fazer experimentos notáveis, construção de experimentos notáveis. Deve ter feito mais de 1000, eu e meus estudantes, claro, né? Isso ao longo de vários anos, né? Em pequena escala de tempo seria impossível de se fazer isso, né? Ainda tenho muitos desses aqui, nas oficinas, tenho muitas dessas coisas aqui. Bem, apesar do sucesso alcançado pelas máquinas eletrostáticas,
no século XVIII, as tentativas feitas à época para produzir padrões de medida das eletrizações, assim como a busca de técnicas padronizadas para efetuar essas medidas, não obtiveram êxito, pelo menos de início. O principal motivo desse insucesso foi a falta de uma clareza, na época, acerca da totalidade dos fatores envolvidos nesses dispositivos que influenciavam o funcionamento dos mesmos. Os conceitos físicos envolvidos não haviam sido ainda devidamente identificados. Eram questões técnicas, não eram tecnológicas. A ciência que residia no seu íntimo ainda não era conhecida. Hackman diz uma coisa interessante, que é um dos autores que eu me referencio sempre, um dos grandes estudiosos da história da eletricidade. Ele diz que a quantificação da teoria física pressupõe a existência de conceitos apropriados, expressáveis matematicamente e simples de serem testados e medidos. O coração do processo está na construção dos conceitos. Como mostra o aparecimento da noção de carga, que foi um aparecimento sofrido do conceito de carga. Mesmo os conceitos mais simples podem ser muito difíceis de serem encontrados. A quantificação efetiva da eletrostática requereu, além do conceito de uma carga isolada, requereu os conceitos de capacidade e de potencial, assim como a redução das forças macroscopicamente mensuráveis a forças microscópicas assumidas como atuando entre os elementos de carga elétrica. Porque à época não se tinha clareza da estrutura atômica da matéria, e muito menos que essa estrutura atômica da matéria, nela residia carga elétrica. Esses ingredientes já estavam à mão, os ingredientes técnicos das máquinas já estavam à mão por volta do final dos anos 1780. Por longo tempo, havia ocorrido um descompasso entre as necessidades de avanços na questão das medidas elétricas e uma melhor compreensão das quantidades que deveriam ser medidas, o que é exatamente que estava sendo medido. Uma retrospectiva histórica dos melhoramentos introduzidos nos instrumentos de medidas elétricas pode dar uma ideia de quanto o aperfeiçoamento desses artefatos estava ligado ao desenvolvimento conceitual da eletricidade. O mais antigo eletroscópio que se tem conhecimento é o eletroscópio feito por Gilbert, que se chama de versório. É simplesmente uma setinha equilibrada que mudava. Ele era tanto usado como instrumento do magnetismo como na eletrostática. Era uma agulha montada num pivô que lembrava uma bússola. Gilbert foi um dos pioneiros da investigação dos fenômenos elétricos e da identificação, como eu disse antes, de uma natureza própria para a eletricidade que era distinta do magnetismo. A agulha do versório era feita inicialmente de um metal claro não magnetizado, equilibrado em um pino colocado no eixo central da mesma. Em outras versões, Gilbert substituiu a agulha magnética, que quando ele usava para magnetismo, por um pedacinho de palha, e ele usava para fenômenos de estudo eletrostático. O versório permitiu a Gilbert a realização de estudos muito mais sensíveis do que aqueles feitos anteriormente por antecessores seus, como Petros Peregrinos, como Robert Norman, que eu não me referi, que são de séculos anteriores, do século XIII e XIV. Gilbert investigou várias substâncias que atraíam a palha, compilando uma lista enorme de materiais que poderiam ser eletrificados por atrito. É a primeira vez que alguém vai fazer uma série triboelétrica. Os tipos de materiais que conseguem ser atritados e depois eletrizados, e o efeito de eletrização menor ou maior que eles adquirem. Então ele denominou esses corpos, esses materiais que conseguiam se eletrizar, como elétricos, o nome elétricos. Esse nome elétrico, vamos dar um salto do tempo, vamos para a época atual, um corpo que, por atrito, consegue ficar eletrizado e manter aquela eletrização,
é um corpo que hoje em dia nós chamaríamos de isolante. A eletrização, a carga fica concentrada naquele local. Já quando o corpo é um condutor, a carga se espalha e se esvai através da própria mão do indivíduo e não mantém a carga elétrica. Mas o fenômeno da condução, a ideia de corrente elétrica, a ideia de eletricidade como algo que passa, que viaja através do corpo, essa ideia não existia. A ideia de condução elétrica não existia. Portanto, a ideia de eletricidade como um fluido, vocês sabem que ela vai surgir anteriormente às ideias atuais de carga, ela nessa época ainda também não existia. Porque fluido é aquilo que flui, aquilo que viaja, que passa, que atravessa um objeto. A ideia de eletricidade como um fluido, ela só vai surgir a partir do conhecimento de que a eletricidade viaja através dos corpos. Então, de início, esses corpos que adquiriam essa virtude elétrica, a eletricidade era vista como uma virtude, não como um fluido. A partir do momento em que se percebe que essa virtude viaja, aí ela deixa de ser entendida como virtude. Ela passa a ser entendida como fluido. Isso é muito interessante, essas mudanças na compreensão dos conceitos. Né? Então, com a construção desse novo conceito por Gilbert de materiais elétricos, assim, de materiais que conseguiam ser eletrizados, a eletricidade deixa de ser vista como uma propriedade imanente, que é o imanente, que não pode ser transmitida, propriedade de único corpo. Ela deixa de ser vista como propriedade imanente, ela pode ser transmitida a outros corpos. Ou seja, de um certo par de corpos para passar a ser encarada como propriedade de vários corpos da natureza. Otto von Guericke, ainda no século XVII, e Stephen Gray, esse é um indivíduo importantíssimo, é outro auxiliar de Newton, né? E Stephen Gray, já no século XVIII, Newton morre em 1727, né? Então, durante quase 3 décadas, ele ainda operou e Gray foi um dos seus auxiliares. Então, já no século XVIII, tanto Guericke como Gray utilizavam penas de aves para indicar as eletrizações. Um outro precursor do eletroscópio foi o método rudimentar inventado por Francis Hauksbee, ainda em 1705. O método dele consistia na utilização de vários pedaços de linha suspensos, lado a lado, na extremidade de uma barra cilíndrica de vidro. Tu colocava uma barra de vidro e deixava vários pedacinhos de linha pendurados nessa barra de vidro, de tal modo que as linhas ficavam penduradas para baixo, com suas extremidades afastadas. E ele colocava aproximadamente 1 polegada do vidro. Quando o vidro era atritado, era eletrizado por atrito, as linhas reordenavam-se, passando a apontarem radialmente em direção ao mesmo. Os vários experimentos realizados por Hauksbee com as linhas orientadas eletricamente estimularam as discussões sobre os eflúvios ou as emanações da chamada virtude elétrica. Essa virtude elétrica parecia emanar. Elaborando essa ideia de Hauksbee de utilizar várias linhas penduradas, Stephen Gray, aquele outro auxiliar de Newton, utilizou já na década dos 1740, portanto, já após Newton haver morrido, Newton morreu em 1727, né? Ele utilizou um único par de linhas de seda, ou um par de penas, para avaliar, através da divergência angular entre elas, que é a ideia do eletroscópio, afastamento angular entre elas, as intensidades das eletrizações produzidas. Mas veja, quando se fala eletricidade, intensidade da eletrização, que grandeza física mesmo nós estamos referindo? O que é isso? Intensidade da eletrização. Poderia ser pensado uma quantidade de carga elétrica, mas pode ser pensado mais modernamente como o potencial elétrico, uma diferença de potencial entre eles. Não estava claro ainda o que era isso. Mantendo uma pena pendurada próxima à extremidade de um tubo metálico, cuja outra extremidade tocava num globo de vidro eletrizado, Gray constatou que a pena era atraída em direção ao tubo e logo depois repelida. Tocava e era repelida. Ao tocar no mesmo. O processo de detecção da eletricidade com a utilização de linhas utilizadas por Stephen Gray
foi descrito pela primeira vez por um amigo dele chamado Wheeler, que era colaborador dos seus experimentos. Os experimentos de Gray consistiam em tomar um corpo eletrizado e tocá-lo contra os corpos bastante extensos, com barras e fios, observando com o seu eletroscópio rudimentar em que condições os efeitos elétricos apareciam ao longo desses corpos extensos. Esses experimentos contribuíram para a descoberta da condução da eletricidade. Ou seja, a partir daí ele nota que as linhas vão se afastando e ele percebe que, de alguma maneira, aquela virtude elétrica ela está caminhando, está se propagando através do material. Pensando na eletricidade, então, como um fluido, aí nasce a ideia de condução elétrica, a eletricidade seria um fluido. Aliás, as ideias de natureza de certos conceitos físicos importantes, como fluido, é muito comum ao longo do século XVIII. O calor vai passar a ser visto como fluido. Aliás, o calor, tem dois tipos de fluido que vou relacionar ao calor. Um é o calórico e o outro é o flogístico, relacionado mais à química, as transformações materiais. A eletricidade vai também ter o fluido elétrico, que no século XIX vai ficar mais sofisticado e vai virar uma coisa chamada éter-luminífero, que vai abranger tanto a eletricidade quanto a óptica. No momento que o eletromagnetismo começa a ser construído, com essa união de magnetismo, eletricidade e luz e óptica começa a ser construído, ainda existe a ideia de fluido elétrico, só que ele se transforma em algo mais complexo, que é o chamado éter luminífero. Isso é o que vai dar depois origem aos trabalhos de detecção desse éter e vai ser uma das causas de aparecimento da teoria da relatividade já bem no início do século XX. Esses experimentos de eletrização contribuíram para a descoberta da condução da eletricidade. Pensando na eletricidade, então, como um fluido, Gray observou que ela viajava através de alguns corpos e não de outros. Rejeitou, assim, os velhos conceitos de elétricos e não elétricos que haviam sido introduzidos por Gilbert. Porque Gilbert, com esses conceitos de elétricos e não elétricos, estava se referindo aos corpos que conseguiam ser eletrizados e o que não conseguiu ser eletrizados. Agora não. Agora Gray está falando de condução. Então ele vai falar de corpos que conseguem conduzir e que não conseguem conduzir. Ou seja, ele vai falar de condutores e de isolantes. E o que é que ele vai descobrir? Ele vai descobrir que aqueles corpos que conduzem são justamente os que não conseguem ser elétricos. E os que não conduzem, os dielétricos ou isolantes, são exatamente os chamados elétricos de Gilbert, que conseguiu manter a eletricidade localizada por atrito. Isso é, aqueles corpos, respectivamente, que geravam e aqueles que não geravam eletricidade, que era o conceito de Gilbert. Gray passou a adotar, então, a distinção entre os corpos que conduziam a eletricidade, os antigos não elétricos, e os que a isolavam, os antigos elétricos. Passa a se chamar de isolantes. Denominação respectiva de condutor isolante. Essa não é uma questão meramente semântica, como posso dizer, de dar nomes. Não é uma questão meramente semântica, como pode parecer à primeira vista. Mas ela carrega em si, na verdade, uma nova conceituação sobre a própria natureza do que é eletricidade. Quando Gilbert se referia a corpos elétricos e corpos não elétricos, ele imaginava a eletricidade como uma virtude. E já progredira, porque não era mais uma virtude imanente, era uma virtude que podia ser comunicada a outros corpos, mas uma virtude que não viajava através do corpo. No momento em que Gray consegue perceber que essa virtude viaja, ela deixa de ser tida como virtude, mas passa a ser encarada como um fluido. Então vocês vejam que essas denominações não são meramente questões semânticas, mas são fortes questões conceituais. Trazem em si fortes questões conceituais. Então, como eu estava dizendo, que isso não é uma questão meramente semântica, como pode parecer à primeira vista, mas carrega, em verdade, uma nova conceituação sobre a própria natureza da eletricidade. Com Gray, a eletricidade deixa de ser vista simplesmente como virtude, que podia ser transmitida para ser tida como algo substancial. Não é uma virtude, é algo que tem substância e que podia viajar através da matéria. A própria existência independente da eletricidade é que estava sendo conceitualmente construída nessa nova denominação. Eu não vou poder fazer o curso de eletrostática, que é um curso longo,
onde teria se discutir detalhes. Eu não vou poder fazer isso, eu vou dar um salto que eu estou querendo falar para vocês sobre a dificuldade do aparecimento desses conceitos, da integração de conceitos, da desintegração ou da separação conceitual. Eu vou me reportar aquilo que eu mencionei brevemente. No início eu falei já dessa questão do conceito de carga, da separação do conceito de carga, da ideia de como um fluido. Eu vou para a ideia de potencial agora, né? Antes eu quero comentar com vocês que essa ideia de carga, quando a gente geralmente fala em carga, a gente se refere à carga elétrica. Mas se a gente der um salto e ver para os tempos atuais, do século XXI, o que a gente entende por carga não é somente uma carga elétrica, né? Modernamente falando, de forma contemporânea, quando você tem as forças elementares, você tem a força eletromagnética, você tem a força gravitacional, a nuclear forte e a nuclear fraca. A cada uma dessas forças elementares, você pode associar um tipo de carga. É um tipo de propriedade que a matéria possui e que serve para quantificar aquela interação, né? No caso da força gravitacional, a carga se chama massa. No caso da força eletromagnética, a carga é carga elétrica. E você tem também propriedades como a cor e o isospin, que são atribuídos à força nuclear forte e à força nuclear fraca. Mas isso não está em consideração nesse momento. Apenas quero ampliar essa discussão para que o conceito de carga evoluiu do simples conceito de carga elétrica, né? E vou agora para narrar um pouco sobre essa digressão a respeito do potencial elétrico. Como é que o potencial elétrico surgiu? A ideia de potencial elétrico surge, e surge de uma forma diversa daquela que eu falei sobre o movimento. O estudo do movimento, o que é que o corpo em movimento possui diferente do corpo que não está em movimento, que surge com a ideia de quantidade de movimento. Essa ideia depois é separada em duas. Se percebe que o que é mesmo em relação ao tempo, em relação ao espaço, ela é separada em momento linear e depois também em energia cinética. Então, uma separação conceitual. Surge como única ideia e depois, historicamente, ela se separa. No caso da eletricidade, dá-se o contrário. Dá-se o contrário. Surgem vários conceitos que depois são integrados no conceito de potencial elétrico. É isso que eu quero me referir. Eu vou ler um trecho aqui, criticamente, de um livro muito interessante. É o livro Ensinando História da Ciência, de Michael Shortland e Andrew Warwick. Isso é um livro que foi baseado num congresso de que eu participei há muitos anos atrás na Universidade de Cambridge, e tem um artigo muito interessante de John Roche, que é a reconstrução do conceito de potencial. E eu quero ler um trecho trecho pequeno. Então, estou vendo que estou avançando muito, já está 8 horas, 8h10. Eu serei breve para a Carla não me interromper logo, né? E a gente depois passa para a discussão. Vou encerrar com essa parte, exemplificando um evento de integração conceitual, que conceitos são o mesmo fenômeno de várias formas e eles são integrados. O moderno conceito de potencial é a fusão de pelo menos 5 tradições históricas completamente distintas. Essa é a primeira coisa que tem que se entender, né? Apesar de que existe uma aparente unidade nesse conceito, cada uma dessas tradições ainda mantém, ainda joga um papel semi-autônomo no ensino da ideia de potencial. Hoje isso é horrível, porque você mantém resquícios de uma ideia quando perdeu já o contexto histórico e os significados que atribuíram a sentido àquele conceito. Uma das primeiras hipóteses a respeito da natureza do potencial foi levantada por William Watson, isso do século XVIII. Watson viveu entre 1719 a 1787. E Watson propôs a visão, no final dos anos 1740, de que o fluido elétrico, veja, a ideia de fluido elétrico já existia, então, tendo sido criada por Stephen Gray, a partir daqueles experimentos de que a eletricidade viajava através do corpo e várias peninhas ou linhas eram afastadas do lado distante de um condutor longo, né? Então já existia essa ideia de fluido elétrico. Então ele propôs a visão nos 1740 de que o fluido elétrico estava em um estado de compressão ou de pressão. Então você imagina que o corpo tem lá dentro um fluido elétrico
E esse fluido é como um gás, que pode estar comprimido. Então ele está tenso, ele tem uma certa compressão. Do mesmo jeito que ele pode estar solto, está com uma pressão menor. Veja o lançamento de comparações com a mecânica, de modelos mecânicos. Isso vai ser muito comum no estudo da eletricidade, esse modelo mecânico. Toda a física, na verdade, durante o século XVIII e boa parte do XIX, quase todo o século XIX, vai ser imbuída desse conceito de tentar explicar os vários ramos da física, a eletricidade, a termodinâmica, a óptica, baseado em conceitos mecânicos. É o que se chama de mecanicismo, né? E esse mecanicismo vai ser dotado de um certo determinismo, ou seja, da ideia de que os fenômenos, dado um certo conhecimento das condições iniciais do estado, é possível se prever exatamente as condições a posteriori. Esses dois conceitos de mecanicismo e de determinismo vão ser importantíssimos para se entender o aparecimento das verdadeiras revoluções do surgimento da relatividade e do surgimento da mecânica quântica. E são coisas que certamente Carlos Luiz vai fazer referência em discussões posteriores com vocês, o conceito de mecanicismo e o conceito de determinismo, o quanto eles foram importantes e a sua derrubada mais ainda para se desenvolver a física do século XX e até hoje, não é? Mas vamos recuperar essa questão que eu estou falando de potencial. Então, essa ideia inicial de William Watson era propor a visão de que o fluido elétrico estava num certo estado de compressão. Henry Cavendish, aquele mesmo inglês que fez a determinação da constante de gravitação universal, fez uma experiência muito semelhante do ponto de vista construtivo ao aparelho de Coulomb para a eletricidade. Cavendish foi que desenvolveu posteriormente essa visão de eletricidade como sujeito, o fluido elétrico sujeito a um certo estado de compressão. E ele desenvolve isso nos anos 1780, no final do século XVIII. Então, vejam bem, atentem para esse detalhe. A primeira ideia é de que o fluido elétrico estava sob um estado de compressão. Isso, digamos, é um avô da ideia, não é o pai, é o avô da ideia de potencial elétrico. Né? Mas o conceito de potencial, como uma pressão, ele pode ainda ser encontrado em livros didáticos e muitas outras literaturas técnicas do dia de hoje. Essas comparações com pressão de um fluido são muito comuns ainda hoje. Algumas vezes como analogias e outras vezes como uma tentativa de uma explicação literal, o que é horrível, né? Explicação literal, como uma comparação, tudo bem. Embora essa tradição de explicação seja agora marginal, ela ilustra como uma tradição de explicação, uma vez sendo lançada, ela permanece em serviço quase que para sempre. Ela não é totalmente sepultada, resquícios dela, é o que se chama de atavismo, né? Certas formas antigas de se pensar que se perdeu as raízes, ela ainda se mantém. Já uma outra forma de se pensar isso aí, em uma publicação de 1779, Alessandro Volta, aquele que lançou as bases da eletroquímica, Alessandro Volta, em 1779, introduziu um conceito poderoso chamado de grau de tensão elétrica. Ou seja, ele quer não apenas a tensão elétrica, mas ele quer dividir essa tensão elétrica e medi-la. Grau de tensão elétrica de um condutor carregado. Volta mostrou que, como essa tensão, que é um conceito originalmente introduzido por Watson e Cavendish, ele mostrou, Volta, como essa tensão poderia ser medida e transformada em um bem-sucedido conceito a se trabalhar com ele, esse conceito de tensão. E ele foi imensamente influente, esse conceito lançado Volta de tensão elétrica. Ele deu mesmo surgimento, ele provocou o surgimento dos conceitos de tensão ao longo de uma linha de força lançada por Faraday. Né? Faraday vai lançar a ideia de que, porque Faraday não era bom em matemática, né? A matemática vai ser introduzida do eletromagnetismo mais por Marx, né? As ideias de Faraday vão ser matematizadas por Marx. Então eles falam de tubos de força e esses tubos eles se apertam, se contraem. E essa ideia é mantida por Faraday, que os tubos de força se torcem, se contraem, se distendem, e ele matematiza. Interessante que as equações de Maxwell, elas são deduzidas a partir de modelos mecânicos do eletromagnetismo, embora
ele não tem mais nenhuma ligação com esse modelo mecânico, as equações. Mas na cabeça de Maxwell existiam tubos reais de fluido elétrico, e esses tubos se torciam, se esticavam, se comprimiam, e essa era a ideia original de Faraday, embora ele não tenha matematizado. Então, isso deu origem ao conceito de tensão ao longo de linha de força e influenciou a teoria dos estresses no éter de Maxwell. O conceito de tensão de volta sobrevive ainda hoje na engenharia elétrica, onde expressões como linhas de alta tensão são costumeiramente usadas. Vocês veem assim aqueles fios, isso é uma linha de alta tensão. Ó, você está se referindo a um conceito no século XXI, um conceito do século XVIII. Entende? Então, Volta também introduziu o conceito de força eletromotriz. É um conceito que vai ser desenvolvido posteriormente por Robert Kirchhoff, né? Mais conhecido por Kirchhoff, né? O nome é alemão, né? Kirchhoff, né? Que o CH tem som de R, né? Volta também introduziu o conceito de força eletromotriz como sendo um primeiro motor, que é uma ideia aristotélica, como um primeiro motor de uma corrente em um circuito elétrico. E mediu a mesma em termos de sua tensão elétrica. Ohm, em 1827, atribuiu o conceito de força eletroscópica, Ohm, força eletroscópica, ou tensão para circuitos resistores. Um conceito novo, conhecido como voltagem através do resistor. Voltagem através do resistor. E ele poderia ser notado, também poderia ser notado, que esses primeiros conceitos, eles repousavam fortemente sobre, como eu disse antes, analogias mecânicas. Com a continuação do desenvolvimento histórico, a ideia de pressão elétrica, de tensão, foram pensadas como propriedades do fluido elétrico em um condutor, e não mais pensadas como uma propriedade exercida através do espaço, e não pensada como uma propriedade exercida através do espaço circunvizinho. A extensão do conceito foi adicionada posteriormente, somente já no século XIX, pleno metade do século XIX. Um conceito muito diferente, atente, um conceito muito diferente de potencial elétrico, matemático, introduzido como uma função matemática, vai ser introduzido por dois indivíduos, um francês e um inglês. O francês é Denis Poisson e o inglês é George Green. Isso é introduzido no início do século XIX. Não por experimentalistas, físicos experimentais, como foi, por exemplo, Watson, como era Cavendish, como era Volta, mas sim por físicos matemáticos, como Denis Poisson e George Green. Em 1811, fortemente inspirado, influenciado pelos trabalhos de Laplace, né? Denis Poisson introduziu uma função matemática na eletrostática. Era uma função. Você tem um corpo eletrizado e em cada ponto desse corpo você tem uma função, e cada ponto essa função tem um valor. E essa função é de tal forma que o gradiente dela, ou seja, falando em termos matemáticos, a derivada direcional, né, que aponta da direção de variação máxima, para ser gradiente, não é uma simples derivada direcional. O gradiente é um certo tipo de derivada direcional que aponta da direção de variação máxima. Então, é uma função, traduziu essa ideia de potencial como uma função matemática da eletrostática, cujo gradiente era numericamente igual à intensidade elétrica ou força por unidade de carga. É o que nós hoje chamamos de vetor campo elétrico. Essa era uma função muito conveniente, porque ela era não direcional, ou seja, não era vetorial, era uma função escalar. E essa é uma questão, eu vou parar para fazer um comentário, que as pessoas às vezes ensinam a eletrostática. Como é que se ensina a eletrostática? Começa o processo da eletrização, lei de Coulomb, aí dá campo elétrico. Se o indivíduo, estou dizendo no ensino médio, se o indivíduo já pensa em dar um pouco mais forte, direcionar um cara para a universidade, ele já trata campo elétrico, ele trata da lei de Gauss, que é uma das leis do eletromagnetismo. Né? A lei de Coulomb não é. A lei de Coulomb é uma lei acessória, é bom para os químicos, mas não é uma lei importante como a lei de Gauss. Né? Ela é uma consequência da lei de Gauss. Então ele dá a lei de Gauss, mostra como é que você pode relacionar certas distribuições de carga com a expressão matemática do campo elétrico que elas criam. Isso é muito importante. E faz uma série de problemas. Por exemplo,
Como é que nós costumamos fazer? Dado duas cargas, afastado certo dipolo, por exemplo, aí eu quero que você calcule aqui desse eixo, qual é o campo elétrico aqui? Ou são 3 cargas, qual é o campo elétrico aqui? É isso que se costuma fazer. Né? Aí você passa depois para o capítulo de potencial. E tudo que o aluno começa a perceber é que potencial é interessante, é melhor, é mais fácil desse negócio do que o anterior. Porque campo elétrico é um vetor e o potencial é um escalar. E os problemas, quando vão ser resolvidos, são muito parecidos. Dá 2 carguinhas aqui, tem uma linha, aqui tem um eixo, calcula o potencial aqui. E é muito mais fácil, porque tem que somar vetor. Você soma números quaisquer. Mas as pessoas não se percebem qual é a diferença conceitual. Nem os estudantes, e muitas vezes o professor também não faz questão de mostrar, qual é a diferença conceitual entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Então, eu já vi o caso do estudante dizer a diferença é que o campo elétrico é R2 embaixo e o potencial é R. Quer dizer, é uma coisa rudimentar. Ele está se referindo à expressão matemática. Quem diz isso está se referindo apenas à expressão matemática do campo elétrico ou do potencial criado por uma carga pontiforme, que é 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado, ou Q sobre R, se for o caso do potencial, um escalar ou outro vetor. Não é? É tudo isso que ele percebe e não percebe a ideia geral. Ele não percebe o que é mais vital. E ele percebe também que os problemas são muito parecidos, mas o potencial é mais fácil. O que ele não percebe é que o potencial é uma ferramenta matemática. É um conceito físico importantíssimo que se lança a mão, que os físicos constroem para, uma vez, tendo uma certa distribuição de carga, estuda-se inicialmente o potencial para do potencial se extrair, por uma derivação, o campo elétrico. E não o contrário. Se você quiser, dentro da distribuição de cargas, saber o campo elétrico resultante atuando sobre uma certa carga, diretamente, você vai ter que fazer uma soma vetorial. E somas vetoriais são horríveis de fazer. Você tem que saber ângulos. E muitos vetores para serem somados é um inferno. Enquanto que passou uma escala é uma maravilha. Então é melhor você começar calculando o potencial resultante e do potencial resultante arrancar o campo elétrico resultante. Então isso, digamos assim, isso é o mapa da mina. Isso é a coisa mais importante, dentre as coisas importantes, no estudo da eletrostática. E isso ninguém diz. Ou poucos dizem. Dando-se a fazer com problemas de campo elétrico, problemas de potencial, e tudo que o aluno percebe é que um é R e o outro é R2, e que é mais fácil um que é escalar, o outro é difícil que é vetor. E quando ele vai estudar eletromagnetismo, lá na universidade, no curso de física, é que ele vai ser apresentado pela primeira vez a ideia de gradiente. E aqui ele vai perceber que existe uma ligação íntima entre o potencial e o campo elétrico, a qual ele nunca foi apresentado. E ele não sabia por que estava estudando aquele troço, ou naquela ordem. Né? Isso é uma das coisas mais importantes em física. O indivíduo saber por que está estudando o assunto, porque a ordem é essa e não outra. Né? Entender as conexões, as redes, os mapas que existem na física. Né? Bem, eu vou encerrar por aqui, só fazendo uma referência final, depois dessa questão de falar do trabalho de Green, que o passo seguinte, da evolução do conceito de potencial, tem um som aí. Estou ouvindo um som. Alguém está com o microfone ligado, eu termino, um momento só. Né? O próximo passo foi dado por Gustav Kirchhoff, que efetuou uma síntese em 1849, mostrando que a ideia de tensão elétrica, que havia sido introduzida por Volta, e a ideia da função potencial, matemática potencial, introduzida por Poisson e desenvolvida por Green, que elas eram numericamente idênticas em um condutor, e que poderia, portanto, ser reduzido a um único conceito. Então, o que é que nós temos com o trabalho de Kirchhoff, né? E mais, ele ainda associou isso ao conceito de energia potencial elétrica. Então, o que é que nós temos no trabalho de Kirchhoff? Nós temos algo semelhante, embora de modo diverso, do que fez D'Alembert, da mecânica. O que é que Kirchhoff faz, o Kirchhoff? Ele pega conceitos que eram aparentemente separados, o conceito de tensão elétrica de Volta e o conceito de potencial, função matemática potencial de Denis Poisson, e integra num conceito só, que é o conceito de potencial elétrico. É algo semelhante, é uma integração, algo semelhante, embora diverso, do que fez D'Alembert no século XVIII, quando pegou 2 conceitos separados aliás, quando pegou um conceito e separou em 2. Pegou o conceito de quantidade de movimento e separou do de energia cinética e do de momento linear. Enquanto que na mecânica, no desenvolvimento da mecânica, D'Alembert pega 2 conceitos
pega um conceito de quantidade de movimento e separa em dois, em energia cinética e em momento linear. Isso é o grande progresso na mecânica do século XVIII. No século XIX, se pega vários conceitos, e principalmente esses dois, de tensão elétrica atribuída à volta e de função potencial a Dennis Poisson e a Green, e Kirchhoff vai pegar esses dois conceitos e fundi-los. Então você tem uma integração conceitual, como tinha no caso do século XVIII da mecânica, uma desintegração, uma separação conceitual. Então, para se estudar a história da física, é preciso ter muito cuidado, porque os conceitos não é simplesmente quando é que essa ideia surgiu, vai aperfeiçoando, não é uma escala linear assim, de que vai melhorando, não. Às vezes as ideias surgem diferentemente, são integradas. Às vezes elas surgem de modo unificado e são separadas. Compreende? É mais ou menos isso. Bem, num breve espaço de tempo, já são 8h30, eu já tomei 1h30 da atenção de vocês e não disse nem um décimo do que queria dizer se isso fosse um curso de eletrostática. Estou me sentindo aqui angustiado de ter pulado uma série de coisas que dariam mais sentido e tornariam mais clara essa exposição, como detalhes construtivos desses vários experimentos, menção, quem foi mesmo Norma, quem foi Petros Peregrinos, eu voei por cima disso aí. Tentei me fixar somente nos pontos essenciais, tentando destacar com isso o papel da integração conceitual e da separação conceitual, que para mim são ferramentas importantíssimas na análise da história da ciência enquanto uma ferramenta pedagógica. A gente entender esses surgimentos separados e como muitas vezes foram integrados, e surgimentos integrados que foram muitas vezes separados. Certo? Essa era a minha breve contribuição. Eu deixo para vocês fazerem algumas perguntas que eu possa contribuir. Carlos, me desculpe que eu tomei mais tempo do que você imaginava que eu fosse tomar. Né? Perfeito, Alexandre. Muito obrigado. Vocês têm a oportunidade de conversar com o professor Alexandre, tá? Porque vocês me escutam a mim todos os dias. Então, eu vou abrir para perguntas que vocês queiram fazer. Essa apresentação do professor Alexandre, ele está bastante em sintonia com essa questão que eu coloquei para vocês, que quando a gente ensina física, a gente deve se preocupar não apenas pelos resultados. Os resultados em física, eles são resultados que implicam em conhecimento. E uma forma de apresentar o conhecimento é com uma estrutura de conceitos, de princípios, de teorias, etc. Não é? É importante indicar os processos. E, nesse sentido, a história da física tem uma contribuição muito importante para dar. Como essa aula está sendo gravada, viu, Alexandre? Então, você tem a oportunidade, está gravada, então você tem a oportunidade de muitas informações que o professor Alexandre está dando para todos nós, de as pessoas consultarem. Isso está perfeitamente em sintonia na concepção, eu acho interessante, de um ensino onde o aluno é provocado para ele continuar de maneira independente um aprofundamento em domínios específicos de conhecimento. Então, vocês estão com a palavra, as perguntas que vocês queiram fazer, e o professor Alexandre está à disposição de vocês. Alguém deve quebrar o gelo, como dizem os russos, não é? Professor, assim... Leonardo, você não quer abrir a câmera? Sim, pronto. Vai que a pessoa veja. Eu sempre falo, Alexandre, que não gosto de dar aula para letrinhas. Então, porque tá um probleminha aqui. Tá com um probleminha aí. Então, vamos lá. Toda essa eletrostática, assim, ela parte... a eletrostática que a gente estuda na universidade, ela parte da lei de Coulomb, e essa questão de campo, de potencial, ela é mais uma sofisticação matemática para resolver alguns problemas, não é isso, professor? Eu não sei se é ensinado dessa maneira, mas não deveria ser, não é? Porque a lei de Coulomb é apenas uma lei específica que descreve a interação entre duas cargas pontiformes. Não é? Ela é um caso especial, se você quiser, da lei de Gauss, é uma consequência da lei de Gauss. Ela não é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Então, ela não tem o grau de importância que tem o próprio conceito de campo elétrico ou a lei de Gauss, que relaciona esse conceito de campo elétrico
ou a expressão matemática de um certo campo elétrico com a distribuição de cargas que gera esse referido campo, compreende? Então, o importante é se entender os conceitos de carga, os conceitos de campo elétrico e o conceito de potencial, que é um conceito importantíssimo e auxiliar para se conseguir entender o conceito de campo elétrico. O conceito de força, falando de um modo geral da física, se você for para leituras mais modernas, o conceito de força ele não é tão importante quanto o conceito de campo. Veja que na relatividade geral, por exemplo, você pode dispor do conceito de força, você pode trabalhar como a matéria causa distorções no espaço e esses geram os tipos de movimento. Então é preciso não dar ao conceito de força essa importância tão grande, clássica, que ele de fato não tem. E isso no ensino da eletrostática se reflete em que a lei de Gauss ela é menosprezada, minimizada a sua importância, em relação à lei de Coulomb, que é uma descrição de força provocada por cargas pontiformes, né? Que é muito importante na química, mas que não tem a sua importância vital, porque as leis da física têm status, né? Elas têm mais importância. Né? Então, a lei, por exemplo, que descreve a distância percorrida por um corpo, o deslocamento de um corpo, no movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2. Isso é importante, mas isso não é nunca da expressão de dPdt, F igual a dPdt. É uma lei muito mais geral. Então, a lei de Gauss é uma lei muito mais geral. Ela é importantíssima. E a lei de Coulomb tem a sua importância muito menor do que a lei de Gauss. Né? Então, o que é fundamental, de fato, é se entender a ideia de campo, a necessidade de se calcular essa expressão de campo, a ideia de potencial, a inter-relação entre essas duas coisas e a ligação das mesmas com a ideia de energia, potencial elétrico, porque energia é uma ideia matriz, né? Energia, entropia, ondas, são ideias poderosíssimas, né? Então, entender isso aí, entender as avenidas. É como numa cidade, você tem ruazinhas estreitas lá num bairro, você tem ruas de um bairro principal e você tem as grandes avenidas. Na física, você não é como uma cidade, você mora na sua cidade há muito tempo, com certeza você não conhece todas as ruas, mas as principais você conhece. Então, na física, precisa conhecer as avenidas. Não precisa conhecer todas as ruazinhas. Você conhecer as avenidas. Muitas vezes se inverte, se começa pelas ruas, nas estreitas, e deixa as avenidas de banda. Então, no ensino da eletrostática, é importantíssimo que se entenda o conceito de carga, se leve a entender modernamente como é a ampliação desse conceito de carga, que transcende a ideia de carga elétrica, se entenda o conceito de campo de um modo geral, porque, por exemplo, o potencial é um campo. É um campo também. Não, campo é vetor. Não, é uma função potencial, é uma função de ponto. A cada ponto do espaço, você atribui um valor de uma função que depende daquele ponto, caracteriza aquele ponto. E ele pode ser um vetor ou não. No caso do potencial elétrico, é um escalar. Mas o próprio campo elétrico é também um potencial. Então, essas ideias têm que ser clarificadas. E, como exemplos tópicos que têm a sua importância também, você pode introduzir a lei de Coulomb. Mas há uma inversão de valores, compreende? Eu acredito que se dá uma importância extrema à lei de Coulomb e parece que tudo mais é decorrente dela. Não é verdade. A lei de Coulomb é um exemplo, é um acessório. É um acessório, não tem a dimensão da lei de Gauss. A lei de Gauss é uma das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo. Obrigado, professor. Pois não. Outra pergunta? Eu tenho Lívia. um comentário, não é bem uma pergunta. É que o senhor Alexandre falou daquele experimento dos fiozinhos de ouro, das folhas de ouro, e ele falou que esse experimento ele é utilizado para medição de potencial, né, e não em relação ao acúmulo de cargas nas Isso, pontas. eletroscópio. Isso, eletroscópio. E aí, o comentário que eu queria fazer é justamente esse, que diante do que eu lembro de ter estudado, o que ficou desse experimento foi justamente o acúmulo de carga nas pontas das folhinhas de ouro, e não justamente o que seria o ponto central que foi abordado por Alexandre. Sim, é só você fazer um experimento simples. Você bota 2 eletroscópios com a mesma quantidade de cargas e com esferas diferentes, certo? Ou com as lâminas diferentes. Você vai ter separação diferente. Mesma quantidade de carga. Entendeu? Mesma quantidade de carga.
Então, não é verdade que a separação das folhas ela vá inferir a medida da quantidade de carga eletroscópica. O que ela dá uma ideia do potencial elétrico das folhas. Isso é uma compreensão que nasce do século XVIII e se desenvolve todo o século XIX. Mas é uma coisa que não se tinha ideia clara. Né? Agora, hoje em dia, em pleno século XXI, ainda se confundir é um absurdo. Mas eu noto que essa confusão existe. Como, por exemplo, eu costumo me reportar aquele outro exemplo que eu dei da mecânica. Muitos professores ensinam energia cinética e ensinam o momento linear como se fosse a mesma coisa. Eu já vi professor discutindo o conceito, estou falando do conceito. Quanto à forma matemática, não. Ele sabe que energia cinética é o meio de MV2 e que o momento linear é MV, que ele nem chama de momento linear, chama de quantidade de movimento. Né? Sabe? Mas aí, quando ele dá o conceito, o significado mais íntimo, ele dá da mesma maneira. Ele diz um corpo em movimento tem quantidade de movimento. Ele colide com o muro, derruba o muro. Por isso que ele tem uma certa propriedade que é a quantidade de movimento. Mas quando ele vai falar energia cinética, ele diz a mesma coisa. Um corpo em movimento tem energia cinética. Quando colide com o muro, ele arrasta, porque tem essa tal energia cinética. Ou seja, conceitualmente, o estudante não nota nenhuma diferença entre energia cinética e momento linear. Nenhuma. É um troço que um corpo tem quando está em movimento e que faz ele, quando bater no outro, deslocar o outro. E a única coisa que ele sabe é que matematicamente um é diferente do outro. É um meio de MV2, o outro é MV. Mas ele não vê a estrutura fina conceitual da ideia, qual é a diferença. Ele não percebe que um está descrevendo a evolução da força ao longo do tempo, no caso do momento linear, e o outro está descrevendo a evolução da força ao longo do espaço. A mesma coisa do potencial. Ele não está percebendo que aquilo não mede quantidade de carga, aquilo mede potencial. Né? Perfeito. Outra colocação, por favor. Eita, 8h40. O tempo passou voando. O tempo passou disse, eu tomei tempo demais seu. Não, você está cansado. Tá tudo tranquilo. Eu não vou fechar a sala, não. Podem fazer outras colocações. Você está com tempo aí, Alexandre, ainda? Tem 10 minutos mais? Para conversar com os amigos, com os estudantes seus, eu tenho. Tá certo. Bom, eu repito, vocês têm essa gravação à disposição. Vocês devem utilizar essa gravação na hora de você preparar as suas propostas. O conceito de potencial é um conceito difícil de se ensinar. Vocês tiveram a oportunidade de uma apresentação do conceito de potencial numa perspectiva histórica. Conceitos não se ensinam isoladamente. Conceitos se ensinam em múltiplas relações. Então, o conceito de potencial, ele vai estar relacionado com o conceito de capacitância, por que se criam capacitores, e com a ideia certa de que todo conhecimento, ou a maioria dos conhecimentos, são respostas a problemas. Se você tem um condutor e você começa a colocar carga acima do condutor, o potencial vai ser muito grande. Aí você está querendo um dispositivo que você possa colocar muita carga e, no entanto, o potencial não seja grande. Que princípio físico pode ser utilizado para conseguir uma coisa como essa? Esse é o princípio de construção de capacitores, por exemplo. Então, eu repito, esta dimensão que está apresentando o Alexandre, vocês devem levar em consideração, e para isso você tem essa gravação. Outra colocação? Anderson não quer falar. Anderson, eu tenho a impressão que Anderson gosta muito de matemática, sabe? Ele já pagou o curso de eletromagnetismo. Quando eu falei de potencial aqui em algum momento, no início, não é? Ele já queria colocar logo um rotacional, um negócio lá. Então, o que nós estamos querendo, estamos insistindo, não é? Que essa disciplina deverá utilizar essa formação que o curso está fornecendo para vocês para realizar transposições didáticas e que os alunos consigam atribuir significados a esses conceitos. Atribuir significados a esses conceitos. E isso é uma questão que não é fácil de fazer. Como é que você utiliza o eletroscópio, por exemplo, para construir determinados conceitos? Como é que se faz uma coisa como essa, tá? Então, esse é o desafio que está sendo colocado. E esse texto que o Alexandre está fazendo referência, você que não tem a gravação, podem procurar, tá certo? E eu provoquei você, Anderson, não vai falar, não? Não vai perguntar nada? Oi, Alexandre. Eu queria depois, se você pudesse, passasse para eles aquele meu texto, a física com o circo e o circo sem a física. Um momento. Porque ele é divertido e trata dessa ideia de potencial. Um momento só.
Vou apresentar a tela inteira. Vou compartilhar. Compartilhando. Tá aí, tá vendo? Está vendo? Sim, apareceu. Tá vendo, Alexandre? Não. Não Ele está... tem que tirar a tela cheia dele, ele tá com a tela cheia dele. Libera a tua imagem. Clica aí, tirou? Mas colocar aí com a sua? Não, se você... É como se fosse um clipe que você colocou na sua tela. Tira essa coisinha, clica nela. Sei. Aí apareceu todo mundo, não apareceu? Apareceu. E apareceu o artigo, não está aí? Não, está o seu nome, está o nome de várias pessoas. Mas não importa, eu queria que você passasse depois o artigo para os meninos, tá certo? Vou passar. O que estou colocando porque aí tem exatamente uma agora. forma divertida de discutir a questão do potencial e como ela é confundida por muitos estudantes e muitos professores de física, né? O que está na tela dos meninos que eles estão vendo é folhetim, versão eletrônica, o jornalzinho da galera da física. A física com o circo e o circo sem física. Não, é isso que eu queria que eles lessem e refletissem sobre isso. Exatamente. Aí depois, se você quiser discutir com eles... Pronto, serve, como diz os cantadores, de mote, né? Serve de mote, de discussão, né? Perfeitamente. Eu não passei antes da sua... E pensei, inclusive estava preparado aqui para eu mostrar, claro. Porque eu acho que esse artigo, A Física com Circo e o Circo sem Física, é um artigo muito bacana, onde o professor Alexandre discute uma visita dele a uma feira de ciência e vai discutir questões diretamente relacionadas com a eletrostática. Inclusive, eu acho que vou abrir um espaço para discutir um pouco esse artigo com vocês. Eu vou colocar esse artigo na nossa sala no Classroom. Vou colocar, assim que termine essa aula, eu vou colocar no Classroom. Tá certo? Alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, por favor? Bom, Anderson, você não vai falar, não? Não, Pronto. Bom, então, são 8h45, essa aula termina 8h40, e então, se vocês não têm outra questão para colocar, Alexandre, eu dou para você a palavra para as suas considerações finais sobre essa participação sua aqui na nossa aula de hoje. Eu só queria agradecer o convite, é sempre um prazer enorme estar trabalhando junto com o meu amigo Carlos Luiz, né? Nós já nos conhecemos há 2 décadas, né? E já escrevemos junto artigos também, e quase que nós apresentamos junto uma disciplina recente, mas essa coisa da pandemia atrapalhou tudo e não casou os horários, né? Mas é um prazer, então, nesse momento, estar podendo colaborar, e você pode contar comigo em quantos momentos quiser para fazer intervenções tópicas, assim, só me dizer o assunto e que a gente pode conversar com seus estudantes. E para mim é uma maravilha conversar com o pessoal. Gosto muito de conversar com estudantes de física. Perfeito. Então, muito obrigado novamente, Alexandre. Vocês, se quiserem, podem ir saindo. Eu vou ficar ainda, Alexandre, um pouquinho com você. Não vou fechar a sala, fica aí. Aí vocês podem ir saindo, não é? Como já eu combinei com vocês, o último que vai sair da sala sempre vou ser eu, tá bom? Então, a gente vai se encontrar... Parou a gravação? Está gravando, está gravando. Não, mas essa parte que é feita nós dois vamos continuar, já terminou a aula. Não, eu vou interromper a gravação. Pronto, então a aula está terminada, está concluída. Vem para cá, interromper gravação. Pronto. Interromper gravação.